Oi, vizinhos, tudo bem com vocês? Fazer terreno não é uma coisa das mais fáceis dentro do ArchiCAD e vocês sempre me pedem um help com isso. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês nas tarefas. Vamos lá? Para começar a fazer um terreno, a primeira coisa que você precisa saber é que para importar qualquer dado que seja externo, seja um PDF ou um DWG, você precisa inserir no seu modelo em um ambiente que seja individual da modelagem. Para isso, a gente utiliza essas folhas de trabalho, tá? Fica no menu aqui do mapa de projeto, na parte exterior, na parte esquerda do ArchiCAD, ok? Você pode clicar com o botão direito ou na parte inferior desse menu também tem um símbolozinho de mais. Se ele estiver selecionado, a gente já consegue fazer por aqui. Os meus IDs de referência das folhas de trabalho, eu gosto que eles sejam sempre uma legendinha rápida para que eu consiga entender o que está ali. Qual tipo de arquivo está selecionado naquele modelo. Então, por exemplo, eu posso receber topográfico, elétrico, luminotécnico. Cada um deles eu crio uma pequena legenda para deixar organizado, porque as folhas de trabalho ficam organizadas pela ordem alfabética do ID. Então, isso me facilita muito no dia a dia. Eu vou colocar então aqui como top de topográfico e o nome eu faço uma breve descrição. Então, vou inserir aqui como levantamento topográfico. Peço para criar. Ele já criou aqui a nossa folha. Vocês podem observar aqui que essa folha de trabalho, então, é um ambiente que eu não tenho aqueles pontos de vista igual eu tenho no meu pavimento térreo, ok? As ferramentas de modelagem, a única que vai funcionar aqui é a ferramenta de objeto, porque eu tenho alguns símbolos 2D que posso inserir. Ponto de vista também são algumas que funcionam. E na parte de documentação, a minha ferramenta grelha não funciona, ok? Então, esse daqui é o primeiro ambiente onde eu posso colocar um arquivo que é externo. Como é que eu posso inserir esse arquivo externo? De algumas maneiras. Eu posso vir por arquivo, interoperabilidade e agrupar do arquivo. Eu posso vir em arquivo, conteúdo externo e colocar desenho externo. Ou eu também posso buscar aqui na minha página, ok? No meu diretório do Windows, eu posso arrastar e soltar para dentro do meu arquivo. Então, é isso que eu fiz aqui. Quando a gente arrasta, ele traz o conteúdo que está no Model Space desse desenho externo, quando se trata de AutoCAD, ok? Quando eu estou falando de DWG. Ele configura um valor de unidade de medida, que nesse caso aqui eu vou manter, porque eu preciso, de fato, visualizar em qual unidade de medida está para, se for o caso, escalonar, ok? Então, vou pedir para colocar. Se ele tiver algum elemento que ele queira inserir aqui, de localizar e tal, eu peço sempre para ignorar. E ele vai fazer a conversão. Vamos lá. Aqui tem bastante coisa, ó. Tem prancha, tem alguns desenhos, legal? Esse daqui é o arquivo onde eu tenho esse desenho aqui. É a topografia do terreno que eu preciso, ok? Eu vou usar a rua Avenida João Barbosa de Moraes como a minha rua de referência. Então, eu vou pinar esse ponto aqui, vou levar ele até o meu ponto de origem. E depois eu posso rotacionar para que essa rua fique perpendicular. Fique aqui ortogonal, horizontal a essa posição, ok? É sempre bom a gente verificar se tem alguma unidade de medida onde eu possa medir esse elemento, medir essa área, medir a distância, para que eu veja qual a unidade de medida que está o meu modelo. Então, eu vou dar uma procurada aqui se tem alguma coisa, um instantinho. Aqui, ó, eu tenho uma medida, 52,34. Então, eu vou usar o medir para cotar essa região. E eu posso ver que está uma distância completamente diferente. Então, eu preciso usar a minha escala, ok? Eu preciso mudar essa minha escala. Antes disso, vou só conferir se tem mais alguma região. Realmente é só esse espacinho que está aqui, ó. Ok? Então, eu vou modificar por aqui.
eu preciso estar com o meu elemento selecionado, certo? E venho aqui em novo tamanho. Eu posso fazer por proporções ou definir graficamente, que é um modelo mais simples, onde eu clico no ponto inicial, clico no ponto final que eu conheço, e a partir desses dois pontos, depois eu posso colocar a medida. Ok? Então, agora sim, o meu terreno está do tamanho correto. Mais uma vez, ó, ele pode sair do lugar quando eu faço isso, então eu levo ele para perto do meu ponto zero. Eu sempre vou fazendo esse exercício de colocar ele perto do meu ponto zero, porque às vezes quando a gente não faz isso, ele vai para muito longe, e aí a gente fica meio perdido na orientação dele, ok? Então aqui tem 67,35, 49,70... Vejam só, a gente pode escalonar mais uma vez aqui, porque aquele item não estava correto. Vamos ver de novo aqui, ó. Selecionou, Ctrl K, peço para definir graficamente, e vamos pegar aqui o pontinho. Ele precisa, então, ter 67,35. Novamente, colocar ele no ponto de vértice, ó, já está agora. E verificar se a medida está ok. 67,35 está certinho. Depois desse processo aqui, o que eu gosto de fazer é ir para o meu pavimento térreo e já modelar a minha malha, ok? Eu começo modelando a minha malha para eu entender esse perímetro. Então, vou para o meu pavimento térreo e vou pedir para visualizar essa folha de trabalho como um rastreamento. Ok? Nesse momento, eu ainda não preciso do apoio dessas elevações, então eu vou apagar momentaneamente, depois eu insiro novamente. Pego a minha ferramenta de modelagem de malha, ok? E aí vocês podem utilizar o método construtivo de poligonal. Ele vai ser um método mais fácil nesse momento, ok? Sempre que meu lapisinho ficar totalmente preto, é que ele encontrou um ponto importante, ele encontrou o ponto de vértice daquele elemento. Então, isso facilita para a gente, na hora de encontrar os pontos corretos da modelagem. E aqui, eu vou usar essa aresta aqui, eu vou bolear essa aresta para chegar até a curvatura que é necessária. Nesse ponto. E aqui nesse ponto, ok? Bem, quando eu uso esse terreno aqui, uma coisa que eu gosto de fazer é modificar esse terreno para o favorito gráfico, para o favorito gráfico de terreno solo. Tem algumas outras modificações quando o terreno é assim bem grande. Eu gosto de tirar essa trama momentaneamente ou trocá-la por uma trama 25%, como eu vou fazer agora, para que ela não fique tão suja assim, ok? E também eu posso colocar no meu rastreamento para ele visualizar por cima do meu ativo. Então, ou você pode abrir a caixinha do rastreamento e utilizar essa opção de rastreamento por cima, ok? Ou você pode diminuir a cor do seu ativo. As duas vão ter a mesma funcionalidade, certo? Então, agora eu já tenho aqui modelado o meu terreno. E vamos lá para o meu topográfico. Agora, no meu topográfico, é um momento onde eu vou fazer uma análise do que está nesse desenho, do que eu preciso limpar desse desenho. Eu recomendo quem está fazendo pela primeira vez esse terreno, que talvez possa até mesmo apagar no AutoCAD, se for possível, aquelas linhas que você não vai utilizar, ok? Se você estiver usando só o ArchiCAD, um procedimento que é fácil de fazer é, você pode selecionar o teu modelo e nas configurações, eu disse modelo, mas aqui é desenho, tá bom, gente? Então, vou na configuração aqui do meu levantamento
E na segunda gavetinha, de tamanho e aparência, no finzinho dela, nós encontramos os vegetais embebidos, que são os vegetais do próprio desenho. Aqui nós conseguimos encontrar quais são os layers que eles foram separados. Então, a gente tem escala gráfica, curva de nível, contorno, base topográfica. Uma dica para vocês, ó, eu posso apagar aqui todos, selecionando de uma vez, né? Então, eu selecionei todos com Shift pressionado e apaguei de uma vez. E eu vou deixar aqui, por exemplo, só as curvas de níveis ligadas. Então, vou dar um OK. E assim eu verifico só as minhas curvas de nível. Ok? Fica um pouco mais fácil do que se eu tivesse que limpar todo o meu desenho. Legal? Um outro processo que eu gosto de fazer agora, que o meu desenho já está localizado e que eu já criei essa limpeza, consegui entender quais são os elementos, é que antes de explodir, eu gosto de fazer uma nova folha de trabalho. E essa folha de trabalho vai ser a minha folha de backup. Então, eu gosto de guardar aqui um desses elementos. Então, dentro dessa folha aqui, eu simplesmente vou copiar esse modelinho que está aqui, esse desenho que está aqui. Eu copio e colo aqui, na localização original. Então, esse desenho aqui, ele pode ter todas as bases ligadas, não teria problema, ok? Eu poderia estar com todos esses elementos aqui ativos. Não teria problema nenhum. E esse aqui, que é o meu levantamento topográfico, eu mantive só as curvas de nível. Eu tenho aqui as curvas de níveis que são as mestras e depois as menores. E a partir daqui eu posso explodir então o meu modelo, ok? Então, eu vou pegar agora, selecionando, clico com o botão direito e peço para explodir dentro da vista atual. Existe essa possibilidade de manter os elementos originais depois da explosão. O que ele vai fazer é manter essa imagem ainda no meu desenho, ok? Eu vou desmarcar essa opção. E aqui nos vegetais, ele pode transformar tudo em vegetal ArchiCAD ou ele pode trazer os vegetais que são embebidos. Eu vou pedir para transformar tudo em vegetal ArchiCAD para não sujar a minha combinação de vegetal, ok? Eu tenho uma diferença de cor aqui, a cinza e a azul. E consigo ver aqui no meu modelo, aqui na minha folha de trabalho, essas curvas. Agora o meu processo vai ser bem mais simples. Eu vou no meu pavimento térreo, seleciono a minha malha já existente, a malha que eu já modelei, ativo a minha ferramenta malha lá na caixa de ferramentas, na lateral esquerda, e com a barra de espaço pressionada, eu vou clicar em cima de uma dessas curvas. O ArchiCAD ele vai perguntar se eu quero adicionar novos pontos ou se eu quero criar um vão. Eu quero adicionar novos pontos a essa malha. E eu vou pedir para ele adaptar as arestas do usuário. Então, ele vai criando essas curvas de nível. Aqui está um pouquinho embolado dessas curvas de nível, então vou fazer até esse ponto aqui para ilustrar para vocês, ok? Depois disso aqui, ó, eu posso verificar esse modelo, conforme eu vou fazendo, é uma boa prática, conforme você for fazendo, visualizando o teu modelo, ok? Então, no meu 3D, eu já tenho aqui algumas curvas que foram traçadas, mas elas não estão com altimetrias diferentes, elas estão todas planas. Como que a gente começa, então, a fazer algum tipo de alteração dessa altimetria? Lembra do nosso backup? Pois bem, esse é o momento onde eu alterno a minha referência para esse backup, porque ele está inteiro, eu consigo ver as curvas de nível. A gente pode considerar, então, um ponto como esse aqui, que é o ponto 767, ok? Que é o ponto mais alto. E a partir dele, a gente ir descendo essas curvas, ou subindo, dependendo da região. Nesse caso aqui, ó, a gente tem que essa daqui já é 768, 767, 766, 500. Então, vamos lá. Eu vou pelo meu pavimento térreo mesmo. Vocês podem notar que muitas vezes acontece isso de quebrar a cota, a curva,
ok? Isso é normal, não é algo que vocês fizeram, isso é normal que aconteça, ok? E é sempre importante que a gente tenha também essas cotas aqui que são de perímetro, tá? Como a gente não tem, eu vou conformar essas cotas, mas para que vocês entendam o processo. Vamos continuar aqui. Então, essa curva de nível aqui que é a 768. Vamos considerar, então, que a nossa curva, nosso perímetro mais alto, né, o nosso ponto mais alto do terreno, vamos ver aqui até onde a gente fez. Eu criei até a 771, ok? E esse ponto aqui vai ser o ponto mais baixo, ok? Que ele é a 766,500. Então, eu vou subindo a partir daqui. Essa curva de nível, eu seleciono. Vocês viram que eu posso selecionar todo o meu terreno. E quando eu clico em uma dessas curvas, eu seleciono essa curva, ok? Clico mais uma vez e aparece a paleta flutuante. O segundo item da paleta flutuante, eu posso editar a altura da altimetria desse plano de referência. Eu vou colocar aqui que ele está meio metro acima e vou pedir para ele aplicar todos os pontos dessa curva. Ele já vai triangulando, então esse daqui já vai estar 1 metro. Pego o restante da curva e assim por diante. Se eu observar agora o meu terreno no 3D, eu vejo que já teve alguma movimentação, ok? Então, essa curva aqui, o iniciozinho dessa curva, ele já está subindo com o meu terreno, ok? Essa parte aqui eu ainda não fiz curvas, eu ainda não subi, certo? Então, ela foi até essa daqui. Deixa eu ver a altura que ela tá. Ah, essa aqui não foi aplicada. Vamos ver a altura dela. Essa é a 771. Então, visualizando no 3D, a gente já vai tendo um terreno que ele vai ganhando forma, ok? Então, basicamente, na hora de construir um terreno, são esses passos que a gente precisa fazer, ok? Primeiro, a gente cria uma nova folha de trabalho. Essa folha de trabalho ela é independente do nosso modelo. Dentro dessa folha de trabalho, a gente importa o nosso DWG. Esse DWG, muitas vezes, ele vem com muitos layers, então é bacana a gente visualizar aquilo que é preciso, certo? Aquela questão de vocês poderem ocultar alguns layers, aquilo pode ser feito a qualquer momento. Eu fiz uma primeira modelagem do perímetro do meu terreno, depois eu voltei ao meu DWG, ok? Explodi, mostrando apenas as linhas. Depois desse processo, eu comecei a traçar as minhas curvas de nível. Lembrando, sempre que precisa selecionar a nossa malha já pré-existente, ativar a ferramenta malha e com a barra de espaço pressionada, clicar nas linhas, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima!